Olá, pessoal, bom dia a todos vocês. Nós estamos aqui para dar início a mais uma videoaula. Nesta aula de hoje, nós iremos fazer um pouquinho da revisão da dinâmica dos climas. Nós iremos aqui diferenciar o conceito de tempo e de clima. Nós já havíamos falado, né, sobre esse conteúdo anteriormente. Nós iremos aqui, nessa aula, fazer aí uma retomada da discussão sobre a dinâmica dos climas existente aqui no mundo. E nós iremos, né, na medida, né, da explicação do conteúdo, fazer a diferenciação entre a diferença entre tempo e clima. Então, a atmosfera ela é formada, então, por várias camadas, né? Camadas essa formada, então, por camadas de gases. Começando de baixo para cima, né, e de acordo com a quilometragem, né, nós temos, então, a 10 quilômetros, né, a troposfera. Acima, 40 quilômetros, nós temos as estratosferas. A 50 quilômetros, nós temos a mesosfera. A 300 quilômetros, a termosfera. E 400 quilômetros, a exosfera. Então, assim é formada as camadas, que é chamada, então, de camada de ozônio. Aqui, gente, de 6 a 20 quilômetros, né, é onde voa, né, nós temos, então, o sobrevoo dos aviões. Depois, a 50 quilômetros, nós temos os balões meteorológicos, né, onde são lançados aí os balões para estudar a meteorologia. Depois, a 85 quilômetros, nós temos onde, né, os meteoros entram em contato com a atmosfera. A 100 quilômetros, né, aqui nós temos a aurora, né, que é chamada de aurora boreal. E acima, né, entre 100 e 690, nós temos, então, os satélites. Tempo é diferente, então, de clima, né? O tempo é o estado da atmosfera em um determinado momento, num determinado lugar. Então, o tempo é uma condição climática temporária, né? Ela pode sofrer mudanças, né, à volta do dia, né? Ao longo do dia, a temperatura, as condições climáticas, elas podem mudar, aí elas podem variar, né, em determinado momento e em determinado lugar. E há uma série de fatores que contribuem para a mudança desse estado da atmosfera, né? A vegetação, a destruição da natureza, as construções, as edificações, a pavimentação, né? Aqui tudo isso contribui para essa mudança da temperatura nesse estado aí da atmosfera. Já o clima é a sucessão habitual, é aquilo que acontece constantemente, né? Os estados de tempo de um determinado lugar, né? Então seria, né, aquela medição mais, aquela incidência mais comum num período aí de tempo. Elementos do clima. Então, os principais elementos que compõem aqui o clima, que é a temperatura do ar, a umidade do ar, né, ou seja, a quantidade de água, né, na atmosfera, a pressão atmosférica, as temperaturas, o conceito de temperatura do ar, né? Quando a gente fala de conceito, é mesmo que perguntar o que é a quantidade de calor existente na atmosfera. Então, a temperatura é o que? É a quantidade e a existência de calor presente na atmosfera. Ou é o grau de agitação das moléculas aí na atmosfera. Nós temos, então, a temperatura máxima e a temperatura mínima e a média térmica, né? Então, a temperatura ela pode variar entre a máxima, a mínima e a média térmica e a amplitude térmica. Então, geralmente, ao longo do dia, quando vocês veem aí a medição da temperatura, né, vocês irão ver essas seguintes medições: máxima, mínima, média térmica e amplitude térmica. Agora, a umidade do ar,
né? Ou seja, a quantidade de vapor de água, a quantidade de água presente na atmosfera em forma de vapor. Tendo em vista que a água ela apresenta em vários estados, né? Nós não podemos esquecer, né, disso, que a água ela está presente em vários estados climáticos, em vários estados químicos, né, sólido, líquido e gasoso. Então, a umidade do ar é a quantidade de vapor de água. Quando a gente diz que a umidade está baixa, nós estamos querendo dizer que a umidade do ar está baixa. Quando nós dissemos que a umidade está alta, quer dizer que existe grande quantidade, né, de vapor de água na atmosfera. Na umidade, nós temos então a umidade absoluta, a umidade relativa, que é em porcentagem. Quando o vapor da água da atmosfera ela atinge o seu ponto de saturação, ou seja, quando ela chega ao ponto máximo aí, ocorrem então as precipitações. O que são precipitações? São chuva, neve, granizo, tudo isso é precipitação. Então, quando o vapor de água, né, a umidade relativa do ar, ela atinge o seu ponto de saturação máxima, né, nós temos então a ocorrência das precipitações. Precipitações essas que podem ser chuva, neve e granizo. Aqui nós temos então agora, né, que nós não, inclusive, não ressaltamos ainda os tipos de chuva, né, que nós temos, né? Então, o primeiro tipo de chuva é as chuvas convectivas. O que acontece nas chuvas convectivas? O ar quente sobe e o ar frio desce. E aí nós vamos ter, então, a formação das chuvas convectivas, né? Aqui, as chuvas convectivas. Nós temos aqui de azul as correntes de ar frio embaixo e aqui em cima nós temos as correntes de ar quente. O encontro dessa, né, aqui forma a frente fria, né, que é aí, né, as chuvas já frontais, né? Então, quando a gente tem aqui nesse formato, né, aqui nós temos então as chuvas frontais. Depois nós temos as chuvas orográficas, né, que é aquelas que ocorrem, né, nas proximidades aí das montanhas, né? É chamados então de orogênios. Agora nós vamos falar sobre a pressão atmosférica. O que é pressão atmosférica? Quando eu falar, então, quando vocês verem aí na televisão, né, quando vocês verem no celular de vocês a temperatura, né, as condições climáticas, né, vocês irão ver aí a pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica é a medida da força exercida pelo peso do ar contra uma área, né? Então, a gente chama isso de pressão atmosférica, né? Então, é a medida da força exercida pelo peso do ar contra uma determinada área. Isso é chamado, então, de pressão atmosférica. Quanto maior a temperatura, maior a movimentação das moléculas. A pressão atmosférica, ela contribui aí também para empurrar as frentes frias, né, de um lugar para o outro. Então, quanto maior a temperatura, maior a movimentação das moléculas e mais ela se distancia uma das outras. Como um resultado, o menor o número de moléculas em cada metro cúbico de ar e um menor peso, portanto, menor pressão atmosférica. Inversamente, nós temos então menor temperatura e maior pressão atmosférica. Os ventos são os movimentos horizontais e verticais do ar, cuja formação depende da distribuição das temperaturas na superfície da Terra. Então, gente, a movimentação aqui, né, os ventos, né, eles se movimentam na forma horizontal e na forma vertical. E aí, a formação desses ventos, né, ele vai depender
da distribuição da atmosférica, né? E o que vai contribuir, né, para a movimentação do vento é a pressão atmosférica, pois estas são responsáveis pelas desigualdades de pressões que iniciam o movimento dos ventos. Então, o que contribui, né, para o vento soprar de um lado para o outro, na horizontal ou na vertical, é a pressão atmosférica. Os ventos deslocam-se sempre das áreas de alta pressão, né? Então, os ventos sempre sopram das zonas frias, chamadas de anticiclonais, para as áreas de baixa pressão, quente, chamadas de ciclonais. Então, os ventos se deslocam das áreas de alta pressão fria, chamadas de anticiclonais, para as áreas de baixa pressão quente, chamadas de ciclonais. Aqui nós temos, então, né, no planeta, né, a movimentação dos ventos, né, aí de acordo com a pressão atmosférica no planeta. Nas zonas polares, nós temos, então, os ventos polar. Nas zonas temperadas, aí nós temos o vento oeste, né? Depois, aqui próximo a linha de Equador, os ventos elíseos, né? Que movimentam-se para o centro, né? Depois a frieza subtropical e a frente polar. Então, aqui a circulação atmosférica, os principais ventos. Aqui vocês, né, podem observar, né, esse esquema que eu acabei de falar para vocês da pressão atmosférica, né, o desenho aqui com a pressão atmosférica. Circulação atmosférica, ventos periódicos, né, as chamadas brisa, né, no final de tarde, né, ou no início da manhã, ou no meio-dia, quando a gente vê uma brisa, né, aqui um leve, né, vento, né, são essas, né, correntes de ar que estão movimentando de um lugar para o outro. A brisa marinha, né, o ar frio desce e o ar quente sobe, né? Aqui, quando o ar frio desce, nós temos pressão alta. E quando o ar quente sobe, nós temos pressão baixa. Quando o ar frio desce para o oceano, nós temos então o ar quente na Terra. E aí o inverso, nós temos a brisa terrestre, né? Ásia, moções de inverno, né? Altas pressões e baixas pressões, e as moções de inverno, baixas pressões e altas pressões. Aqui, né, nas altas pressões de azul, os ventos aqui nessa área do planeta são ventos secos e frios. E de vermelho aqui, os ventos geralmente são ventos úmidos e mornos, né? Então essas são as moções aí, né? Que a gente chama então de circulação atmosférica, ventos periódicos, né? E as moções. Fatores que vai influenciar a formação e a incidência dos climas: a latitude e a altitude, né? Então isso aqui contribui. As massas de ar, a continentalidade e a maritimidade, né? Então as correntes de ar que formam tanto no continente quanto no mar, as correntes marítimas, né? E aí agora nós vamos falar sobre cada uma delas. A latitude. Nas áreas de baixa latitude, próximas ao Equador, fazem mais calor. E nas áreas de alta latitude, próximas aos polos, fazem mais frio. Portanto, maior latitude, nós temos então a menor temperatura e maior pressão atmosférica. Então, numa região onde há a maior latitude, a temperatura ali é baixa e há uma maior pressão atmosférica. Menor latitude, nós temos então maior temperatura e menor pressão atmosférica. Agora a altitude. Os raios solares aquecem a atmosfera através das radiações refletidas pela Terra, as irradiações.
À medida que estamos mais longe da superfície, menor é a temperatura. Então, quanto mais distante estiver da superfície, menor é a temperatura. A pressão atmosférica ela é maior em lugares mais próximos ao nível do mar, devido ao maior volume de ar sob a superfície da Terra. Então, a pressão atmosférica ela é maior mais próximo ao continente, né? Mais próximo aos lugares que está a nível do mar. Em lugares que está acima do nível do mar, nós temos então, né, menor pressão atmosférica. Uma montanha, por exemplo, né, há baixa pressão atmosférica. Portanto, menor altitude, maior temperatura e maior pressão. Maior altitude, menor temperatura e menor pressão atmosférica. Agora, as massas de ar são porções da atmosfera que apresentam características próprias. Temperatura e umidade contribuem para a formação das massas de ar, que elas se deslocam de um lugar para o outro, influenciando a formação dos climas. Por isso que no planeta, né, nós vamos ter vários tipos de massas de ar, né, porque essas massas de ar que se deslocou de um lugar para o outro, né, deram características próprias da temperatura e da umidade. As principais massas de ar, elas podem ser polares, marítimas e continentais. Elas podem ser temperadas, marítimas e continentais. Marítimas, gente, porque se formam no mar. E continente, as que se formam no continente. Então, as principais massas de ar que nós temos no planeta são as polares, né, formadas das zonas polares, tanto elas marítimas como continentais. Temperadas, né, marítimas e continentais. As tropicais, né, marítimas e continentais, e as equatoriais, marítimas e continentais. As temperadas, formadas na zona temperada sul e zona temperada norte. As tropicais, né, formada né, nos trópicos, e a equatorial, formada então na zona equatorial. Aqui nós temos então a incidência das massas de ar. No verão e no inverno, elas estão, né, aqui em posições diferentes, né? Então, no verão, as massas de ar, né, elas estão sobre uma determinada incidência no Brasil, por exemplo. No verão, na região amazônica, nós temos a massa equatorial continental, de vermelho. De laranja, na região nordeste, nós temos a massa equatorial atlântica. Na região sul, nós temos a massa tropical continental. E na região sudeste, nós temos a massa tropical atlântica. No inverno, acontece então, né, o contrário. A massa equatorial continental em menor escala, né, no norte. No Nordeste, a massa equatorial atlântica já em maiores estados, né, apresenta maiores estados. A massa tropical atlântica, né, ela já vai para o centro-oeste, o sudeste e o nordeste. E a massa polar atlântica, ela já acontece então, né, no sudeste, passando para o centro-oeste e indo para o norte. E no sul nós temos então a massa tropical continental. Então, massa de ar que atua no Brasil. Maritimidade e continentalidade. Lembrando que maritimidade, né, vem de mar e continentalidade, continente. A água do mar se aquece e se resfria muito lentamente. Por isso, as áreas litorâneas têm temperatura mais amenas e com pequena amplitude, além de serem mais úmidas. Então, gente, quanto mais a água do mar estiver mais próxima ao continente, ela é mais, né, ela é mais quente um pouquinho. Mais distante, mais fria.
E mais profunda, mais fria ainda, a maior umidade. Então, quanto mais distante estiver do continente, mais fria. E quanto mais perto estiver do continente, mais, né, ela é amena, né, ela aquece. As áreas situadas no interior do continente se aquecem e se resfria muito rápido. Por isso a amplitude térmica aumenta e as chuvas elas tendem a diminuir. A maritimidade e a continentalidade. Né? A maritimidade e continentalidade. No deserto, nós temos então os raios solares, né? Eles incidem diretamente aqui na superfície. E aí, gente, no deserto, nós vamos ter as seguintes temperaturas. Durante o dia, nós temos então a incidência dos raios solares. À noite, esse calor sobe. Então, de manhã, o sol e a aridez reduz quase zero a umidade local. Não há formação de nuvens, já que existe pouco vapor de água na atmosfera. Então, isso, né, a condição climática no deserto. À noite, o calor se dissipa rapidamente quando anoitece, porque a ausência ou a escassez de nuvens impede que ele seja retido. Isso, então, gente, o clima no deserto. Agora, o clima na cidade litorânea. Durante a manhã, a umidade resultante da evapotranspiração é maior e o vapor da água aprisiona parte do calor do dia. Já na noite, as nuvens funcionam como uma estufa, que retém o calor do dia e evita grandes perdas durante a madrugada, liberando assim, né, então, pouco a pouco essa umidade. Por isso, na medida que vai caindo a noite, né, nós vamos ter a liberação pouco a pouco dessa massa de ar. Correntes marinhas. As correntes marinhas, gente, elas contribuem, né, aqui para amenizar um pouco o clima. Então, as correntes quentes amenizam o clima e traz mais umidade. Né? Então, as correntes que formam no mar. Correntes frias podem ocasionar o aparecimento de regiões desérticas, porque as águas frias fornecem menor umidade para a atmosfera. Então, em regiões onde as correntes são, né, onde há correntes frias, elas podem ocasionar o aparecimento de regiões desérticas. Águas frias fornecem então menor umidade. Aqui, gente, nós temos então o esquema da dinâmica do clima das correntes marinhas. Né? Vocês podem ver, né, que as correntes marinhas, as correntes de ar, elas se movimentam em várias posições, né? Elas circulam aí, né, no oceano em várias posições. E aí, né, ela vai formando então diferentes tipos de clima e de acordo também com a vegetação de cada localidade, né? De verde nós temos então o clima tropical úmido, roxo, tropical úmido e seco, né? Aí os tempos secos, semiárido e árido, moderado, mediterrâneo, úmido, tropical, marinho da costa oeste, continental úmido, subártico e polar, tundra, terras altas, carlota polar e gelo não permanente. Aqui é os tipos de clima em diversas partes do mundo. Agora os tipos de clima no Brasil. Na teoria, gente, essas seriam as condições climáticas do Brasil. Porém, a mudança climática e o aquecimento global têm mudado um pouco aí a dinâmica, né, do clima no Brasil. Mas, teoricamente, né, nós temos a distribuição dos climas da seguinte forma. O azul mais escuro, o clima equatorial. O azul médio, tropical úmido. Azul claro, tropical de savanas. O laranja, semiárido. O vermelho, árido. O verde claro, tropical de altitude. O verde cana, tropical oceânico, e o verde esverdeado, tropical, subtropical continental. Agora a classificação de Köppen. A classificação de Köppen considera separadamente os principais elementos que caracterizam o clima, temperatura e chuvas. Sua classificação adota um sistema de letra maiúscula e minúscula que exige a aquisição de uma nova linguagem ou código. Né? E aí nós vamos ver então aí, né,
os códigos, né, e o que elas significam. Então, letra A maiúscula representa os 5 principais grupos climáticos. A, tropicais úmidos, B, secos, C, clima mesotérmicos, D, climas microtérmicos e E, climas polares. Os climas, né, eles, de acordo com a classificação de Köppen, eles são representados, né, por letras. Letras minúsculas, né, F minúsculo, menor, sempre úmido, M monsônico, S chuva, S com pontinho, chuva, inverno e outono, W chuva de verão, W um pontinho, if, né, chuva, if não, após chuva de verão e outono, S maiúsculo steppe, W maiúsculo desértico, T tundra, F gelo perpétuo e H montanha. E a terceira letra, minúsculas, são definidas pela temperatura. A, verão quente, B, verão temperado, C, verão curto e fresco, D, muito frio, H, seco e quente e K, seco e frio. Aí, gente, nós temos então, né, a representação do Brasil com as siglas, né, aí que eu acabei de falar para vocês, segundo, né, a classificação de Köppen. Aqui nós temos então um climograma. Um climograma é aqui um gráfico que vai mostrar a incidência de chuva, né, de janeiro a dezembro, né? Então, nós temos a temperatura máxima e mínima. Barras, né, aqui essas barras de verde são a variação da quantidade de chuva ao longo do ano. E a linha, né, aqui essa linha vermelha é o período de aridez, né? E aqui nós temos então os meses do ano. Linha, a variação de temperatura ao longo do ano. Então essa linha que vocês estão vendo aqui, ó, são as variações, né, aqui de temperatura ao longo do ano. Fenômenos climáticos, né? Agora isso aqui é a parte mais importante que eu queria, inclusive, ressaltar para vocês, que tem no livro, né, de vocês, inclusive, que é o fenômeno El Niño e Laninha. El Niño, o menino, e Laninha, a menina. São fenômenos climáticos, né? A incidência do El Niño e Laninha, ela muda completamente o clima aí, né, principalmente no Brasil. O efeito estufa, que nós já falamos, né, anteriormente, a inversão térmica, as ilhas de calor, as chuvas ácidas, buraco na camada de ozônio, né, tudo isso, né, são aí os fenômenos, né, climáticos. Aqui vocês, né, estão vendo, né, o fenômeno do El Niño, né, aqui essa bolsa de vermelho aqui, né, é aqui calor. E Laninha, essa bolsa de azul aqui, né, o frio. El Niño e Laninha. Aqui nós temos então o fluxo normal, né, de frio, ar mais frio, ar quente. A inversão térmica, ela inverte ar frio, ar quente e ar frio, né? Ela mistura a camada de ar frio com camada de ar quente e camada de ar frio, né? Aqui seria a inversão térmica. Aqui o efeito estufa, né, que nós já falamos anteriormente, né? Aqui que é o efeito estufa, ele é uma condição climática, um fenômeno natural responsável, né, aí para o equilíbrio, né, da temperatura. Só que o homem tem aumentado aí o efeito estufa, né? Porque o efeito estufa ele retém o calor do sol. E aí, né, como a ação humana ela tem aumentado ainda mais o aquecimento global. Um desses fenômenos, por exemplo, é as ilhas de calor, né, que formam aí pela cidade, né, as ilhas de calor, elas formam, né, ao longo da cidade por causa, né, do desmatamento, construção de prédios, pavimentação, tudo isso, né, contribui para essas ilhas de calor, que pode variar, né, nos grandes centros urbanos. Aqui nós temos as chuvas ácidas. As chuvas ácidas geralmente ocorrem, né, porque são gases que são emitidos, né, pelas fábricas
que vai para a atmosfera. Quando vem a chuva, esses gases que já estão poluídos, né, ele vai para, né, a superfície. Aqui, gente, é o fenômeno do buraco da camada de ozônio feita por causa do aquecimento global. Na foto à esquerda é uma foto de 1979. E na foto à direita, essa foto é de 2008, para vocês verem o tamanho, né, do buraco da camada de ozônio e que está, inclusive, em cima das zonas polares. Isso tem contribuído, né, para o aquecimento global e para o derretimento das geleiras e o aumento do nível do mar. Então, aqui nós temos o buraco na camada de ozônio. E aí eu termino, né, a aula mostrando essa imagem do buraco da camada de ozônio, que é feito, né, esse buraco por causa da emissão de gases poluentes, né? E aí o que acontece? Os raios solares passam diretamente, né, por esse buraco aí, causando um série de problemas e danos de saúde para a saúde humana. Então, gente, eu termino essa aula deixando para vocês um grande abraço. Qualquer dúvida, vocês poderão me procurar no dia do plantão de dúvida, tá? Fiquem com Deus, até mais e até a próxima aula.